Esse vídeo contém um set de slides direcionados a exemplos de casos para a força maior, para o Pacta Sunt Servanda e para a teoria da imprevisão, princípios que norteiam todo o ambiente contratual e que serve para que vocês tenham uma proximidade mais exemplificativa do que se busca com a análise desses princípios, não só em âmbito doméstico, mas também em paralelo internacional, uma jurisprudência internacional. Então, a ideia é que vocês tenham uma maior familiaridade por esses exemplos, com os conceitos que nós trabalhamos no material e no vídeo, não só em aplicabilidade brasileira, mas também em aplicabilidade nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso sempre ajuda para que tenhamos uma visão geral dessa aplicação de lei em direito contratual. Aqui é uma recapitulação do princípio primeiro e fundamental dos contratos, que é o Pacta Sunt Servanda, ilustrando o Código Napoleônico, que diz que aquilo que foi pactuado pelas partes no contrato deve ser cumprido como se lei fosse. Contrato é a lei entre as partes, os pactos devem ser cumpridos. Eu trago isso também para colocar um ponto referente ao Código Civil francês. Hoje a França é um dos países em que fica mais difícil quebrar o Pacta Sunt Servanda sob a desculpa de algum tipo de excludente, como a força maior ou a teoria da imprevisão. Também, como nós já comentamos, não é um princípio absoluto, ele comporta exceções, mas as exceções devem ser tratadas com essa conotação, né, de excepcionalidade. A regra é exatamente a força do pacto celebrado entre as partes. Um exemplo de um caso real entre a ICGL Investments e a usina Santa Rita, a primeira como autora no processo e a segunda como ré, empresa estrangeira processando a empresa brasileira, em relação a esse contrato que vocês podem verificar com um montante aproximado de 11 milhões e meio de dólares. A safra, a usina ofereceu a safra de cana como garantia. Descumprida a obrigação contratual do pagamento, é claro que, sem demora, ou sem muita demora, a ICGL buscou executar sua garantia, que era exatamente a colheita da cana. Não teve sucesso nisso porque os subprodutos não só já haviam sido produzidos, como comercializados. O que fez a ICGL, então, disse, bem, os subprodutos são meus porque são um resultado da safra que me foi dada como garantia. Então, por um mero silogismo, né, logo, os subprodutos são meus. E nessa medida ela voltou ao juízo e pediu a penhora dos subprodutos. A pergunta que se coloca é se ela teria sido bem sucedida nessa pretensão. Não foi, por razões bem claras. O Código Civil fala claramente a respeito da questão de penhora de safra e dos subprodutos, dizendo que a penhora recai sobre a safra. A penhora automática, né, ou consequencial sobre os subprodutos não se presume, a não ser que o contrato, e esse a não ser que não consta no Código Civil, isso já é a aplicação do Pacta Sunt Servanda. Em se tratando de um contrato de natureza civil / comercial, nós temos a força contratual que pode prevalecer caso as partes coloquem os direitos e obrigações claramente. O contrato não tinha cláusula que desse autorização à ICGL de penhorar quaisquer subprodutos da safra dada em garantia, caso
essa garantia restasse prejudicada. Nessa medida, o juiz avaliou apenas o Código Civil, na ausência dessa omissão, o juiz não encontrou nenhum tipo de proteção que pudesse ser dada à ICGL, já que no contrato ela não havia se precavido e garantido que poderia também executar os subprodutos. Se tivesse essa cláusula, simplesmente haveria a prevalência do contrato por conta do princípio do pacta sunt servanda. Então, aqui eu enfatizo: contratos omissos, contratos contraditórios, contratos que não prevêem situações, mesmo que remotas, convidam disputa. Né? Então, isso é bem importante no momento de avaliar o contrato. E de analisar, né, o que foi feito por um profissional para que se consiga prever todas as situações, porque nós temos exatamente esse elemento da força contratual que pode atuar em nosso favor ou desfavor, dependendo da situação que se coloque. Eu mencionei há pouco que o pacta sunt servanda é um princípio fundamental dos contratos, mas ele não é um princípio sem excepcionalidades. A força maior é uma das mais comuns, é tido como uma exceção à força contratual e que é muito conhecida pelas suas causas mais óbvias, que são os eventos na natureza. Né? Maremotos, terremotos, tsunamis, ou então grandes greves, né? Lockouts. Mas o tema relacionado à força maior me remete à parte do material base que vocês têm, em que eu coloco um quadro, aliás, comparando a força maior com a teoria da imprevisão. A força maior se traduz num evento extraordinário, seja natural ou não, um evento extraordinário que não foi previsto, né? Não era algo que se esperava que acontecesse no momento da celebração do contrato, mas aconteceu. E aconteceu por razões, né, que fogem ao controle da parte ou das partes prejudicadas por ela, por esse evento extraordinário. A questão de fugir ao controle é muito importante porque alegar força maior simplesmente por conta de um evento extraordinário já se percebe que não é mais suficiente para efeito de excepcionar uma obrigação contratual. Porque o elemento de negligência ou de imprudência tem que ser levado em consideração. Então, nos contratos, normalmente essas cláusulas de força maior, elas terminam com ou quaisquer outras causas além do controle da parte. Atualmente, eu modifiquei as redações que faço para incluir exatamente além do controle da parte que não tenham sido resultantes direta ou indiretamente de atos de negligência, imprudência ou imperícia da parte que alega a força maior. Mesmo porque quem levanta a força maior tem que provar, né? Quem alega tem que provar. Aqui um ponto que é sempre objeto de perguntas é a aplicação da força maior ou arguição, né, o levantamento dessa exceção, caso no contrato não haja nenhum tipo de previsão específica a esse respeito. E nessa primeira hipótese, é claro que é possível, por princípio contratual, vale o paralelo com a boa-fé contratual. Não é porque o contrato não tem cláusula de boa-fé ou de violação, né, e punibilidade da má-fé que uma das partes não pode levantar esse princípio. Com relação à força maior, da mesma maneira. O que ocorre é que, em não havendo previsão específica no contrato, as possibilidades de justificativa do evento se restringem basicamente àqueles eventos mais
formais, mais gerais de força maior, que são os mencionados há minutos atrás, de eventos da natureza de modo geral, grandes greves, crises econômicas que resultam em eventuais embargos, coisas mais realmente radicais. Enquanto que, em havendo uma definição do que é força maior para aquelas partes, naquele contrato, novamente se aplica o pacta sunt servanda, porque o contrato passa a trazer como uma das regras pactuadas exatamente a definição do que é força maior. Abro melhor, esse parênteses, fazendo referência a uma das afirmações que fiz em vídeo. Cláusulas muito amplas de força maior também enfraquecem uma das partes, porque se tudo é força maior, a exceção virou regra. Né? Então, cuidado com essas definições postas em contrato. 2 exemplos. O primeiro, consórcio Europa processando a ECT, os Correios, porque num evento em que os Correios levava uma encomenda do consórcio, ocorreu o evento roubo e a ECT buscou se excluir da responsabilidade com base na força maior, que seria o roubo, né, uma das possíveis ocorrências desse evento. Os Correios tiveram êxito nessa alegação porque os tribunais entenderam que, de fato, os Correios tomaram todas as medidas de segurança que estariam ao seu alcance e o roubo que ocorreu realmente fugiu absolutamente a qualquer tipo de controle que a ECT pudesse exercer no transporte da mercadoria. Então, o evento foi realmente considerado como de força maior. No segundo caso, um caso relacionado também a contrato que envolve direito do consumidor, né, uma passageira da Alitalia perdeu o seu voo e teria alegado uma série de danos advindos desse atraso, cancelamento de voo. E esse problema com o horário do voo dela se deveu ao fato de que um urubu entrou no motor da aeronave. O urubu entrou no motor da aeronave e foi considerado, como alegação de defesa da Alitalia, um evento de força maior. A Alitalia não teve sucesso nessa alegação. E os tribunais entenderam que um pássaro entrando no motor da aeronave não é algo tão imprevisto assim que não pudesse ser objeto de algumas ações de segurança prévias por parte da companhia aérea para evitar que isso ocorresse. Portanto, a passageira ganhou a sua indenização. Só um esclarecimento aqui do que se considera como danos emergentes. Não está dentro necessariamente do programa, mas é importante que vocês saibam. Eu leio aqui, digo, puxa, eles vão pensar, o que será que são danos emergentes? Né? São danos materiais, de modo geral, em que os lucros cessantes e os danos emergentes. Danos emergentes são os danos que efetivamente causaram uma perda financeira. É daquilo que já se pode demonstrar que foi gasto. Né? Uma cirurgia, um tratamento médico, aquisição eventual de partes e peças, transportes, enfim, tudo que foi desembolsado e que se quer ver compensado. Os lucros cessantes, essa frase que eventualmente vocês veem, lucros cessantes e danos emergentes. Os lucros cessantes é tudo aquilo que se deixou de ganhar por conta daquele evento. Né? Então, por exemplo, nesse caso ela não pediu lucros cessantes, mas poderia ter pedido dizendo que um dos custos que ela teve, ela acabou perdendo um negócio e esse negócio lhe teria gerado uma receita de X mil ou milhões de reais. Né?
Um outro exemplo poderia ser uma modelo que sofre um acidente por culpa da montadora de veículos, por exemplo, uma modelo em ascensão e ganha uma cicatriz e ela passa por uma dezena ou dezenas de cirurgias, todos os gastos com as cirurgias, com tratamento psicológico, psiquiátrico, são os danos emergentes. É tudo que ela vai desembolsando e que a montadora deveria devolver. Os lucros cessantes é um cálculo em projeção do que ela deixou de ganhar ou teria deixado de ganhar como modelo até o fim de uma, entre aspas, vida útil de modelo. Tá? Isso sem contar o dano moral. Né? Porque os danos emergentes e os lucros cessantes são os danos materiais, que se consubstanciam em perda econômica. O dano moral é o sofrimento que atinge a pessoa física e também pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, isso já é pacificado nos tribunais. Nesse caso da modelo, ela poderia, além dos danos emergentes, dos lucros cessantes, também pedir o dano moral. Fecha-se aqui os parênteses a respeito sobre a indenização dos danos. Vamos a um caso de direito comparado aplicado nos Estados Unidos relacionado à força maior entre uma empresa, a Rand Whitney, que processou a cidade de Montville e o Departamento de Proteção Ambiental de Montville. A Rand Whitney fechou um contrato com o município de Montville para um objeto relacionado à segregação de fluxo de resíduos. E a cidade de Montville teria se comprometido a obter todas as licenças relacionadas a isso, que seriam liberadas, né, seriam expedidas pelo Departamento de Proteção Ambiental, que eu coloco aqui como DPA. O município e o Departamento de Proteção Ambiental indicaram que isso seria um evento de força maior, apenas por isso não cumpriram um contrato. A Rand Whitney indica aqui, como vocês podem perceber, de que essa defesa não poderia ser bem sucedida, porque essa falha de obtenção da licença não é considerado como um ato de força maior nesse nível de argumentação, e que o contrato dizia que eles eram responsáveis por obter as licenças, né, incluindo as futuras para a implementação dessa fase 2. Vamos ver aqui. Novamente, esse exemplo traz a ideia da importância do conteúdo do contrato para a resolução de questões a ele relacionadas, conflitos entre as partes, crises entre as partes. Né? Esse caso não poderia ter sido resolvido sem uma boa análise do contrato. Eu trouxe a tradução exatamente, a livre tradução do que a cláusula de força maior deste mesmo contrato trazia como eventos dele. Né? Causas que evitem ou retardem no todo ou em parte o adimplemento das obrigações oriundas desse contrato e que não são objetos de controle da outra parte, incluindo, mas não se limitando. Esse incluindo, mas não se limitando é sempre amplo, né? Emergência nuclear, explosão, epidemia, ocorrências cataclísmicas, né? Ato de inimigo público, embargo, motins, distúrbios civis, regra, regulamento ou ordem de autoridades governamentais, federais, estaduais ou municipais. Foi exatamente aqui que o município de Montville se ateve para alegar força maior, indicando que a negativa da licença foi uma ordem de autoridade governamental. Ou qualquer outra causa além do controle razoável da parte que a exime de adimplir o contrato. Antes de ler a cláusula do artigo 10.5a, item 4, que finaliza a análise, vamos trabalhar como se só tivéssemos essa cláusula. Força maior. Evento extraordinário,
imprevisto, não é imprevisível como a teoria da imprevisão. É imprevisto. Não se esperava que acontecesse, mas estava ali. E aconteceu. Quer dizer, uma negativa de algum tipo de licença ambiental é algo imprevisto? É algo extraordinário? Não necessariamente, depende das circunstâncias em que essa negativa foi dada. Mas a força maior inclui isso, porque tem que se analisar restritivamente. A interpretação é restritiva. Tá? Voltemos aqui para a cláusula. Restrições ou limitações impostas pela lei, não é o caso, ou regra, não é o caso, ou regulamento, não foi o caso, ou ordem de autoridades governamentais municipais. Foi uma ordem governamental? Não necessariamente. Foi um ato administrativo de resposta a um pedido de licença, e a resposta foi não. Isso não deve ser trabalhado, ou não poderia ser trabalhado necessariamente neste nível de excepcionalidade. Mas ainda assim ficaria a abertura para discussão, que se encerra com o artigo 10.5a, item 4, que prevê que nenhuma obrigação de qualquer das partes que surgiu antes da ocorrência do evento de força maior será exonerada como resultado de tal ocorrência. Ou seja, se o contrato, em outras cláusulas que eu posso afirmar a vocês que existiam, a cidade de Montville se obrigou e declarou que Rand Whitney teria condições de obter as licenças para a fase 2 e que tomaria as providências para tal, e que Rand Whitney seria obrigada a apresentar toda a documentação com base nas leis e regulamentos, e Rand Whitney fez isso, a cidade de Montville, a municipalidade, não pode simplesmente mudar de ideia e dizer, olha, eu não consegui a licença que eu me obriguei a conseguir, mas foi por um evento de força maior. Não cabe, porque era uma obrigação assumida antes da ocorrência. Tá aqui, nenhuma obrigação de qualquer das partes que surgiu antes da ocorrência de evento de força maior será exonerada como resultado. Tá? Então, portanto, nesse caso, Rand Whitney ganhou o processo. Temos aqui um caso ocorrido na Inglaterra, agora relacionado à greve. A cláusula dizia que em caso de greves, lockouts ou qualquer outra causa incluindo, mas não se limitando à quebra de equipamento ou acidentes que fogem ao controle do destinatário, que impeça ou atrasem a descarga, tal período não será computado, a não ser que o navio já esteja em sobreestadia. Então, uma das partes disse, olha, eu não aceito a força maior porque o teu navio já estava em sobreestadia. A greve já tinha acabado. Só que a alegação de força maior foi confirmada porque é verdade, mas greve daquela magnitude tem efeitos, tem reflexos, tem grandes ramificações. Então é claro que, a despeito da greve ter acabado, a empresa não conseguiria cumprir a sua obrigação, porque o navio estava ali, mas não conseguia, né, fazer o desembaraço adequado, a nacionalização adequada no tempo devido. Porque uma greve acumula trabalho e tal. Isso foi levado à discussão para que um juiz decidisse se era força maior ou não, ou seja, se a empresa iria se eximir de responsabilidade ou não. E foi entendido que sim, porque a greve causou reflexos importantes e, de uma maneira indireta, resultado de um evento de força maior. Aqui a teoria da imprevisão, já exposta no material base e no vídeo específico para isso, que trabalhou também com o tema da força maior. Só recapitulando, aqui a gente também fala de um evento extraordinário, nós falamos de um evento imprevisível, além de extraordinário. O ponto da imprevisibilidade é o que causa a maior dificuldade nesse tipo de análise, de levantamento desse princípio, e que, como resultado, causa um desequilíbrio contratual, uma grande desvantagem de uma das partes em relação à outra ou às outras. Justamente por conta dessa dificuldade de prova e utilizando
novamente o princípio do pacta sunt servanda, o que se faz usualmente? Inclui-se no contrato uma cláusula que se aproxima ou que quer dizer, em termos de aplicação da teoria da imprevisão, mas com um conceito, com uma aplicação para as partes mais flexível, digamos assim. Aqui eu posso citar um exemplo relacionado e vocês já devem ter lido alguns contratos nesse sentido, dizendo que caso haja algum tipo de situação econômica que cause um desequilíbrio contratual, e aí não se fala de imprevisibilidade, as partes aceitam renegociar o preço ou as condições de execução do contrato. Feito isso contratualmente, é como se as partes tivessem acordado de retirar da aplicação do princípio o elemento da imprevisibilidade. Então tomem cuidado quando vocês recebem contratos para si ou para suas respectivas empresas em que se levante esse tipo de cláusula. Tem que tomar cuidado para verificar exatamente quais podem ser as consequências. A não ser que vocês estejam do outro lado do contrato em que essa cláusula aproveite. E aí a gente adentra no xadrez contratual. Né? Exemplo, contrato de compra e venda, aquisição de soja por uma empresa britânica. Sem alegação, sem cláusula relacionada à teoria da imprevisão no contrato, só força maior. O vendedor alegou a teoria da imprevisão porque ele queria renegociar preço por conta de todos os custos que ele teve para segurar essa nova praga, para resolver o problema e para poder cumprir o contrato. A cultura foi contaminada por uma nova praga, desconhecida à época em que o contrato foi executado. Aqui essa alegação não vingou por conta de que não foi entendido como um evento imprevisível a situação relacionada a uma nova praga. Muito embora entenda-se que nem todas as pragas podem ser previstas e tampouco os remédios aplicáveis a eles, né? Mas é como se o vendedor, a empresa vendedora, a produtora da soja, tivesse assumido a responsabilidade dos riscos do seu negócio e que agora não pode transferir esse risco para quem comprou de boa fé. Esses elementos são dificultosos, porque aí você poderia colocar, bem, por que não levantou teoria da imprevisão, né? Por que ele levantou teoria da imprevisão? Por que não levantou a força maior, por exemplo? Não teria sido mais fácil de levantar isso? A cláusula era bem clara, eventos de força maior não poderiam ser alegados por conta disso, e a saída que foi encontrada foi exatamente a teoria da imprevisão, que também não vingou. Mas levantem os seus tópicos em relação a esse ou quaisquer outros casos desses 7 de slides. Eu vou ter o maior prazer em continuar a discussão com vocês. Até a próxima, queridos.